Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. Hoje para falar sobre natureza, espaços urbanos, aproveitando como gancho, porque a Câmara Municipal de Bauru analisa o Plano Diretor de Arborização Urbana para tentar corrigir algumas desigualdades históricas. Alguns levantamentos locais apontam que a cobertura de árvores cai para níveis críticos de apenas 6% em algumas regiões periféricas da cidade. E essa natureza, esse cenário verde acaba se tornando algo invisível no meio da nossa correria no dia a dia. A gente simplesmente não consegue enxergar esse verde à nossa volta. Quem aí que sabe identificar, por exemplo, as espécies de árvores que estão na quadra da sua casa? Isso tem um nome, cientificamente falando, impercepção botânica. E o problema é que esse distanciamento não é inofensivo. Para a gente conversar um pouquinho sobre isso, recebemos aqui como nossa convidada a bióloga Emily Vince, que é docente na área de ciências biológicas e vai nos ajudar a analisar as causas e os desdobramentos desse fenômeno na educação e na vida moderna aqui nos espaços urbanos. Emily, muito obrigada por ter aceito o convite, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Falar sobre esse tema é muito importante. É um tema que está relacionado com o nosso dia a dia, nosso cotidiano, mas muitas vezes fica escondido, despercebido mesmo pela sociedade no geral. E a gente precisa abrir os olhos para falar um pouquinho sobre isso, porque só quando a gente realmente enxerga, né, a vegetação, a gente consegue pensar em preservação, né, que é essencial para manter uma qualidade, tanto de ar, de vida, da nossa água, que é tão importante aí para o nosso equilíbrio ecossistêmico. Perfeito. Bom, primeiro para a gente entender exatamente, né, o que significa esse conceito impercepção botânica, algumas pessoas chamam de cegueira vegetal. Em que momento a gente passou a tratar a natureza apenas como um pano de fundo da nossa vida? Isso é algo cultural? É sim, e a cultura que está relacionada a essa invisibilidade, né, da vegetação, ela é histórica, né? Ela passou a ser denominada como cegueira botânica só lá em 1998, né? Alguns pesquisadores norte-americanos deram esse nome de cegueira botânica, que é como se a gente não enxergasse as plantas, né, a vegetação, não visse essas plantas à nossa volta. Como você mesmo falou, a gente não consegue identificar ali, né, os vegetais que estão ali próximos a nós. Se a gente fala sobre o reino animal, né, a gente tem uma identificação muito maior, né? Então, quando se fala de natureza e pede para uma criança, um adolescente, ou até mesmo um adulto pontuar algo sobre a natureza, muitas vezes vão falar sobre água, vão falar sobre animais, mamíferos de grande porte principalmente, né? E as plantas ficam ali escondidas, né? Então, esse primeiro termo, que foi cegueira botânica, vinha como se a gente não enxergasse essas plantas à nossa volta. Recentemente, né, aqui no Brasil, a gente começou a dar o nome de impercepção botânica para excluir um pouquinho essa ideia capacitista de associar, né, essa falta de percepção, essa falta de interesse na vegetação com uma deficiência, né? Então, afastar ali pessoas com deficiência, com realmente deficiência visual, desse conceito que está relacionado com a biologia. Porque a gente não tem uma cegueira, né? A gente enxerga a planta, a gente sabe que ela está ali, a gente consegue tocar, consegue perceber a importância, mas a gente não se interessa muito sobre quais são as características, quais são as reais importâncias, por que aquele ser vivo existe, né? Quais são as características de cada um. Isso vem muito porque, aos nossos olhos, quando a gente pensa num animal, o animal se mexe, se movimenta, né? Tem cores diferentes, padrões de comportamento, então isso fica muito mais fácil de ser visualizado. Agora, quando a gente vê as plantas, né, a movimentação delas é muito menor, né? Ficam paradinhas ali, tem uma locomoção, uma movimentação bem básica. O verde prevalece muito, então, no geral, parece que é tudo igual.
falta para a gente olhar e perceber detalhes, né, características únicas e conseguir identificar ali diferenças entre essas plantas para conseguir realmente dar um olhar de individualidade para cada um desses seres. A gente tem um levantamento que foi publicado numa revista internacional focada em estudos, né, na área de ciências biológicas, que diz que crianças em idade escolar, né, em especial do ensino básico, demonstram uma tendência de não lembrar de forma espontânea das plantas como seres vivos, que foi algo que você já até mencionou aqui conosco, e acabam preferindo, se interessando mais pela fauna do que pela flora. É um fenômeno que você, como professora, né, do ensino médio, que está ali, tem a sua rotina dentro da sala de aula, percebe que é expressivo desde a infância, adolescência. Que fatores você acredita que reforçam esse hábito? A própria vida familiar, né? Geralmente as crianças são muito incentivadas a ter um bichinho de estimação, um animal doméstico, um cachorro, um gatinho, um passarinho, peixe, né? E elas não são incentivadas tanto a ver as plantas, plantar realmente, cuidar de uma plantinha, né? Ter o hábito ali de regar, de ver o que precisa. Qual planta que gosta mais de um ambiente de sol, qual que se dá melhor na sombra, né? Então, isso acaba afastando desde a primeira infância. E até mesmo a movimentação midiática, né? A gente fala muito sobre bichos, tem desenho de bicho, e a gente não vê esse mesmo interesse midiático sobre as plantas, né? Até porque elas se afastam um pouco da gente quando a gente pensa em formas de movimentação mesmo, não tem uma fala, não tem como trocar informações com a planta, né? A gente precisa buscar essas informações fora, sem ter um contato direto com o ser vivo, né? Quando a gente está interagindo entre seres humanos, eu consigo conhecer você perguntando seu nome, perguntando sobre o que você faz. Agora, quando eu vou interagir com um animalzinho, eu pergunto para o dono o nome, quantos anos ele tem, como que foi resgatado, se foi comprado, o que aconteceu ali para aquele animalzinho estar ali. E na planta, a gente não tem esse conceito, né? Esse conceito histórico de como que aquela planta surgiu ali naquele ambiente. Eu preciso buscar essas informações por fora. Então, para a criança desenvolver isso diretamente, ir atrás de uma literatura e identificar isso num aplicativo é muito mais difícil. Tem que ser estimulado. Exato. Precisa de uma orientação, de um estímulo familiar também. E, às vezes, as pessoas vão crescendo, não tem esse estímulo, não tem como passar para frente, né? Então, é urgente que a gente comece a perceber realmente a importância dessas plantas no dia a dia, a importância delas no nosso ambiente, né? E até criar um senso estético, né? Que funciona muito quando a gente pensa em preservação. Né? Olhar para a planta e falar, nossa, que bonito aquele ali, né? A gente começa a pensar em como preservar, né? Nossa, eu não quero que aquela plantinha morra porque ela é muito bonita. Isso é um primeiro senso estético que ajuda bastante na preservação também. Legal. A gente tem um termo aqui também, que é transtorno de déficit de natureza. É um termo que aparece num livro chamado A Última Criança na Natureza, de um jornalista chamado Richard Louv, que descreve os custos humanos dessa nossa alienação, né, do mundo, dos aspectos da natureza. Pensando numa cidade como Bauru, por exemplo, que sofre com falta de arborização, né, os espaços que têm menos de 6%, como nós mencionamos lá no início, de áreas verdes, né, especialmente nas áreas periféricas, muitas delas sendo chamadas de ilhas de calor, concreto, poluição, enfim. De que forma o cidadão comum tem a sua saúde mental afetada também por esse contexto, por esse cenário, Emily? A interação com o ambiente, ela ajuda muito na manutenção da saúde mental, né? Até porque a saúde mental está muito relacionada com a saúde física. Quando a gente perde aspectos, né, importantes da saúde física, então quando eu começo a prejudicar muito o ambiente em que eu estou inserido, eu vou prejudicar a qualidade do ar, prejudicar o aporte de água e a qualidade dessa água. Isso interfere no prejuízo para plantações, fornecimento de alimentos de qualidade, né?
E tudo isso vai prejudicar a saúde e a integridade das pessoas que estão inseridas naquele ambiente. Isso vai fazer com que a gente tenha também um prejuízo mental, né? Quando a saúde física está debilitada, a saúde mental também fica ali naquela preocupação, aquele sentimento, né, de que falta algo. E propriamente esse senso, né, de pertencimento, esse senso estético. Quando a gente está ali simplesmente no ambiente, vê só o concreto ao redor, né, isso pesa, né? Sim. A gente não tem aquela sensação de que eu estou com um ar puro, né? Mesmo que a qualidade do ar esteja ok, o que é muito difícil quando a gente tem uma baixa vegetação conservada, mas mesmo que a qualidade esteja ok, dá aquela sensação de que algo está errado, porque não é natural, né? Ficar cercado só por concreto. Então, isso vai prejudicar o fluxo de chuvas, isso vai prejudicar o fluxo de ventos, e tudo isso vai interferir também na saúde da população. E pensando que a nossa vista, muitas vezes, das nossas janelas e sacadas de apartamentos são para prédios e concreto, as crianças que há 20, 30 anos brincavam na rua hoje ficam restritas a paredes de casas e apartamentos, em aparelhos eletrônicos, até por conta da segurança pública. Tudo isso acaba influenciando muito também, né? A gente sendo bombardeado por luz artificial e não a luz do sol. Exato. Então a vitamina D vai lá para baixo, a gente tem a nossa saúde fisiológica e mental prejudicadas, né, Emily? Perfeito, isso mesmo. Quando a gente não tem esse contato direto com a natureza, tanto esse senso de pertencimento quanto esse senso de saúde mesmo, né? Ele fica bem debilitado. Trazendo para a sua realidade em sala de aula, né? Nós até comentamos já sobre as origens, as causas para essa falta de interesse dos alunos, das crianças, para questões envolvendo a natureza, plantas, espécies, a flora de uma forma geral. Você acredita que a forma como as matérias envolvendo ciências biológicas hoje, a forma como ela é ensinada em sala de aula, ela de alguma forma é equivocada, não privilegia essa interação maior do aluno com a natureza? Sim, há um grande afastamento, né? Pensando em contextos maiores, né? Uma preparação para um aluno para vestibular. Por mais que os vestibulares estejam bastante interdisciplinares, estejam trazendo fatos cotidianos, né? Uma contextualização maior, ainda é muito focado em teorias conteudistas, né? Então, para dar conta de todo esse aporte de conteúdo, que na biologia é extenso, né? A gente acaba se afastando da prática, né? Isso também distancia os alunos, né? Da interação direta ali com os fenômenos biológicos. Sempre que é possível, é interessante trazer uma prática, nem que seja para trazer os vegetais para dentro da sala de aula, né? Mas isso nem sempre é viável, nem sempre é possível e nem sempre atinge todas as realidades, né? E isso acaba também afastando o interesse das crianças e adolescentes, né? É importante se preparar para um vestibular, né? Sim, não tem como fugir disso. Mas a parte prática ali, ela torna tudo mais gostoso, né? Eu lembro que eu mesma, quando eu estava no ensino médio, eu não ligava muito para botânica. E hoje em dia é a parte da biologia que eu mais gosto, que mais me atrai. Porque as práticas em botânica, elas são muito interessantes. E eu tive acesso a isso na faculdade, né? Eu fiz a minha graduação na Unesp, então a gente tinha uma prática ali laboratorial de trazer, identificar, né, conseguir conhecer aspectos de detalhes, individualizar mesmo como ser vivo cada uma dessas plantas que estavam ali ao nosso redor. E a gente tinha um contato também direto com a natureza, né? O campus da Unesp ele é bastante arborizado, né? A gente está numa região ali do cerrado, que não parece cerrado, é um cerradão, né? Então, tem bastante planta, bastante espécies vegetais ali. A Unesp, inclusive, é cercada por uma área de preservação ambiental, né? Perfeito, isso mesmo. Então, isso traz para a gente um sentimento de estar dentro da vegetação. E a vegetação é a nossa natureza. Então, ela está relacionada ali com dar aporte de nutrientes, aporte de condições de sobrevivência
para os outros seres que estão ao redor. Então, essa parte prática, ela atrai muito os seres, né? Atrai muito, principalmente, a nossa atenção. Então, é interessante que a gente faça esse estímulo, né? Eu sempre comento com os meus alunos, assim, no início das aulas, quando eu vou entrar no tema de botânica, eu faço algumas perguntinhas para eles, né? 3 importâncias das plantas, né? Vez ou outra vem aquela palavrinha, fotossíntese, mas às vezes para por aí, né? É difícil identificar, né, pontos ali específicos de importância. E dificilmente, quase nunca, vem aquela ideia de a planta é importante porque ela é um ser vivo, ela é um indivíduo, né? Assim como todos nós. Então, ela tem ali seu papel ecossistêmico, fornece serviços ecossistêmicos, né? Que são serviços que a gente pode utilizar na indústria farmacêutica, alimentícia, né? Tudo isso vai trazer, né, uma proximidade. E aí eu falo para eles, né, para os meus alunos, observem o contato que vocês têm com plantas no dia a dia. O que vocês almoçaram hoje, né? O que vocês vão almoçar hoje? Tem alguma plantinha ali? Tem algum fruto, né? Tem alguma coisa que vocês vão comer, vão tocar e isso é um vegetal? Vocês conseguem dar um nome para isso? Porque às vezes eles vão comer uma salada, um monte de folha, né? Nem conseguem identificar o que tem ali. Olhem, né, nas ruas de vocês, quando passam por avenidas, conseguem identificar alguma daquelas plantas que está ali? Porque às vezes elas são características da nossa vegetação, características do nosso cerrado, por exemplo, e a gente nem imagina, né? Então, quando a gente fala, me fale um animal do cerrado, muitas vezes vem um lobo-guará, né, uma onça-parda, então mamíferos de grande porte. Mas dificilmente vem um ipê, né, fale uma vegetação ali típica do cerrado. Dificilmente vem um ipê, vem uma pata de vaca, que são árvores que estão tão presentes aí, têm um senso estético, um apelo estético, e a gente não imagina que elas são características aqui da nossa região, né? Perfeito. Eu queria aproveitar como gancho, né, a discussão aqui na Câmara do Plano Diretor de Arborização Urbana, em Bauru, que avalia, né, a presença, a qualidade, o planejamento da cidade, das árvores aqui, né, no nosso município. E eu queria uma opinião sua, Emily, a respeito dessa impercepção botânica por parte da população e também, de uma certa forma, isso acaba englobando os gestores. Isso acaba atrasando, sabotando ações urgentes, pensando em preservação e plantio nessas áreas vulneráveis? Com certeza, é importante, né, a gente lembrar que esse estímulo individual, ele é importante, né? Estimular a criança desde pequena, ali no seio familiar, a perceber as plantinhas que estão ao redor, é importante. Mas a gente não pode deixar de pensar na educação ambiental macroscópica, né? Falar sobre atingir realmente quem pode ajudar a preservar, né? Porque nós, individualmente, a gente consegue cobrar um representante, mas a gente não consegue fazer uma proposta e realmente efetivar ali, né? Então, precisamos estar de olho em como está sendo feito, né, todo o manejo, a manutenção, a preservação, planos de ação e reposição vegetal, sim, mas quem consegue realmente fazer isso são os nossos representantes, são empresários, grande mídia, que precisam favorecer essas ações, né? É muito difícil pensar em alguém que quer usar um espaço para ter um lucro maior, pensar em favorecer uma preservação daquele espaço, né? Então, é importantíssimo que a gente trace leis, né? Faça essas legislações e que elas sejam fiscalizadas, né? E que elas sejam aplicadas a rigor ali, à risca, né? Para conseguir realmente traçar esses planos de conservação, esses planos de reflorestamento e que eles sejam efetivos realmente, né? Então, temos as áreas de preservação, tem leis rígidas sobre como construir nesses ambientes, mas isso precisa estar sendo sempre fiscalizado, para que não aconteça algo que
passe ali dos limites de preservação, visando, né, uma melhoria nesse quadro vegetativo que nós temos que está tão prejudicado. Seria um tripé se a gente pudesse colocar no papel políticas públicas, precisamos delas, a fiscalização da implementação das políticas públicas e uma conscientização em massa. Perfeito, isso mesmo. Maravilha. Para a gente finalizar, um passo a passo, algumas dicas aqui, que as pessoas possam individualmente, dentro das suas famílias, das suas escolas, dos seus ambientes de trabalho, pensar em reconectar, né, o ser humano, a nossa sociedade, ao ecossistema urbano, e quais os benefícios em se investir nessa prática? Quando a gente pensa em a aproximação realmente, né, essa ideia de observar ao redor, ela é muito importante, né? Parece algo simples, mas quando a gente para observar um vegetal ali, descobrir qual é o nome dele, pensar em quais são as identificações. Hoje em dia, com as redes sociais, com o celular, com as pesquisas, né, fica muito mais fácil. Às vezes a gente joga uma fotinho lá no aplicativo de pesquisa e consegue ter correspondências ali. Sim. Eu consigo descobrir qual é o nome daquela planta, isso é muito legal. Sim. Então, eu consigo descobrir qual é o nome e a partir do momento que a gente consegue identificar, eu consigo saber se é uma planta medicinal, se ela oferece algum outro serviço ecossistêmico, se é uma planta alimentícia, né? Então, tudo isso vai ajudar nessa ideia de preservação, né? A partir do momento que eu conheço algo, que eu sei o nome, que eu sei da existência, eu consigo pensar numa preservação a partir disso, né? Se eu não conheço, fica muito difícil acessar. Eu nem sei da importância, eu nem sei que existe. Então, eu não vou me preocupar com aquilo, né? E eu não estou dizendo um conhecer só nessas que a gente tem um contato direto, né? Eu não preciso ir lá dentro de uma área de preservação ambiental para conhecer plantas que estão em risco. Muito pelo contrário, né? Mas eu posso me informar disso de outras formas, né? Fazer uma pesquisa sobre quais são, né, as vegetações que estão em risco em nossa região que eu não tenho acesso, que eu não conheço, porque elas já foram debilitadas, porque elas já foram atacadas por outras plantas que vieram de fora, por exemplo, né? Um exemplo muito prático, assim, e que a gente não tem uma ideia disso, é quando a gente pensa em vegetação herbácea, né, rasteira, não só em árvores, né, de grande porte, mas os nossos capins típicos do Cerrado, eles estão, muitos deles, em risco de extinção, porque a braquiária tomou conta, a gente até pensa que ela é daqui, mas não, ela veio da África, ela foi introduzida aqui, né, lá na década de 50, 60, então ela tomou conta, ela conseguiu se adaptar bem ao ambiente, e aí os nossos capins, que são, né, típicos, eles vão ficando em menor quantidade e tendem a assumir se não for feita nenhum modo de ação sobre isso, né? Então, às vezes, algo que parece muito banal, muito simples, por que eu vou me importar com um capim, né? Sim. Mas são indivíduos também e, além disso, são parte da nossa riqueza e biodiversidade local. Então, eles também merecem atenção. Vocês estão aqui, tem uma função. Exatamente. Maravilha de bate-papo, importante entrevista, recebendo aqui a Emily Vince, ela é bióloga, docente em Ciências Biológicas no ensino médio, pré-vestibular. E eu adoro entrevistar professora porque a gente sempre sai aprendendo alguma coisa a mais. Emily, muito obrigada pela tua vinda. Eu que agradeço muito o convite. Esse tema é muito importante, sempre comento ele em sala de aula. E é muito importante que a gente saiba dele para conseguir se atentar, né? Porque é algo que a gente faz justamente sem perceber, né? Sim. Então, é muito importante falar sobre isso, estou muito agradecida. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez. Eu agradeço você também que nos acompanhou aí pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima.